Tireoide engorda? Mito ou verdade? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a relação entre tireoide e emagrecimento. Eu sou a doutora Kemi Barreto, médica endocrinologista e metabologista. Bem, pessoal, quero explicar para vocês, começar explicando sobre a localização da tireoide. Tireoide é uma glândula endócrina bem pequena, localizada na base do nosso pescoço. Algumas pessoas têm muita dúvida, né? Onde é que fica a tal da tireoide? Pensa que é aqui, mas na verdade ela fica repousada aqui na base do pescoço, numa regiãozinha chamada fúrcula external. Então, toda vida que o médico vai palpar a tireoide, ele palpa aqui a sua fúrcula external. Então, quando o paciente tem alguma alteração na tireoide, muitas vezes a gente vai visualizar aquele aumento da tireoide aqui nessa região do pescoço. Mas muitas vezes o paciente tem alteração na tireoide e isso não é visível a olho nu, apenas nos exames de sangue ou no ultrassom. Então, a tireoide é uma glândula que produz basicamente dois tipos de hormônios, que é o hormônio T4 e T3. E ela é regulada por um outro hormônio que fica aqui na hipófise, chamado TSH. Então, o TSH é o hormônio da hipófise, que fica no cérebro e regula o funcionamento da tireoide, aumentando ou diminuindo a produção dos hormônios da tireoide. Por isso que quando o médico vai pedir os exames, ele pede geralmente o TSH, o T4 livre e o T3 total, que são os três principais hormônios para a gente avaliar o funcionamento dessa tireoide, tá bom? E aí, o que a gente pode te dizer em relação ao emagrecimento? Doutora, eu estou emagrecendo demais. Será que eu tenho algum problema na tireoide? Ou, doutora, eu estou engordando demais, não estou conseguindo emagrecer. Será que a minha tireoide está preguiçosa? Então, essas são as duas principais perguntas em relação à tireoide e à perda ou ganho de peso. E eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, bem didática. Fica aqui comigo. Bem, pessoal, basicamente a gente tem duas alterações hormonais em relação ao tireoide. Quando a tireoide está funcionando menos do que ela deveria, ela está produzindo menos hormônio, menos T4 livre, menos T3, nós dizemos que ela tem um hipotireoidismo, que é caracterizado por uma alteração do T4 livre para menos e um TSH aumentado, tá? Então, quando o T4 livre baixa e o TSH aumenta, geralmente é uma característica do hipotireoidismo, ou seja, a tireoide está hipofuncionando, a tireoide está, entre aspas, preguiçosa. Agora, a gente vai te explicar se isso realmente pode te levar a aumento de peso ou não. Então, quais são os principais sintomas do hipotireoidismo? Um pouco mais de sonolência, letargia, pode dar uma certa tristeza, pode levar a queda de cabelo, pode levar a um pequeno aumento de peso, eu disse pequeno, 2 a 3 quilos de aumento de peso, por conta dessa alteração hormonal. Normalmente, os pacientes quando engordam muito, às vezes 10, 20 quilos, acham que pode ser a tireoide, mas esse aumento de peso de 10, 20 quilos, normalmente não é da tireoide. Então, quando o paciente tem um hipotireoidismo, mesmo descompensado, ele vai ali engordado de 2 a 3 quilos pelo edema, pelo inchaço proporcionado pelas alterações hormonais, tá? Então, o paciente tem essas alterações, esses sintomas, né? E muitas vezes ele também aumenta aqui um pouco a região do pescoço. A tireoide fica um pouco maior, ela fica hipertrófica, ela fica grande, tá? E quando o paciente vai ao médico, ele faz o diagnóstico, ele vai tomar provavelmente ali um hormônio de tireoide, que é a levotiroxina, para a vida inteira. É um hormônio que você toma de manhã em jejum, e passa mais ou menos ali 30 a 40 minutos para se alimentar, para que aquele hormônio absorva bem, e vai ser geralmente usado para a vida inteira, tá? Mas é um tratamento tranquilo, que precisa apenas de um acompanhamento para realizar ali a dosagem dos hormônios, ver se está tudo bem, tá bom? Esse é o hipotireoidismo. E quais são as alterações do hipertireoidismo? O hipertireoidismo é basicamente o contrário. É quando a tua tireoide está hiperfuncionando. Ou seja, a tireoide está produzindo
muito hormônio, então está elevando os níveis de T4 e T3 e está suprimindo os níveis de TSH. Também geralmente acontece por uma doença autoimune. Tanto o hipo quanto o hiper, as principais causas são doenças autoimunes, ou seja, são doenças geradas por um anticorpo que é produzido pela sua própria tireoide de uma forma da imunidade, ou seja, de uma forma determinada geneticamente. Então, geralmente você tem aí uma história familiar, né, parente de primeiro ou segundo grau que tem doença de tireoide e você acabou herdando esse traço genético e levando a uma alteração autoimune, que pode acontecer em qualquer fase da vida ou na vida infância, adolescência, ou na vida adulta, ou até na velhice, tá? Então, como é que funciona o hipertireoidismo? Como é que são os principais sintomas? No hipertireoidismo, é muito característico a perda de peso. Então, o paciente tem um emagrecimento relativamente aí rápido. Muitas vezes ele perde aí 5 a 10% ou mais do seu peso em menos de 6 meses, o que caracteriza uma perda grande. Muitas vezes o paciente também evolui com irritabilidade, insônia, taquicardia, o coração fica bem acelerado, ele pode ficar com pensamentos um pouco mais rápidos, levar o paciente a vezes até procurar um psiquiatra achando que está com algum problema da parte psicológica, quando na verdade é o hipertireoidismo, tá? E ele emagrece muito rápido, e isso é geralmente a causa de levar o paciente até o médico, né? Alguns pacientes também evoluem com uma exoftalmia, que é a protrusão ocular. Então, o paciente fica com aquele olhar assustado, com os olhos, né, esbugalhados, os olhos saltados para fora. Isso é uma característica própria do hipertireoidismo, tá? Então, o paciente é diagnosticado aí através dos exames de sangue, o médico também pede um ultrassom para descartar outras causas e faz o tratamento, que aí no caso o tratamento vai ser com medicação que vai diminuir o efeito da produção hormonal, tá? E é um acompanhamento também de médio a longo prazo, que vai precisar de um ajuste de doses para ter aquele funcionamento normal da sua tireoide, tá? Então, assim, de forma bem, resumindo aqui a ópera, que a gente tem essas duas alterações, mas geralmente o hiper pode levar ao emagrecimento e o hipo pode levar a um aumento aí leve de 2, 3 quilos. Então, a gente não pode colocar na conta da tireoide um excesso grande de peso. Um excesso aí de 10, 20 quilos, não é. Aí você tem que avaliar aí a sua alimentação, a sua atividade física e principalmente o seu sono. Por quê? Porque além da alteração da tireoide, você pode ter essas outras alterações aí na alimentação, na atividade física, no sono, que podem estar piorando o ganho de peso. E é importante também saber que num processo de emagrecimento, você precisa estar com esses hormônios normais. Então, normalmente, o endocrinologista, antes de começar o tratamento do peso, ele vai avaliar os seus eixos hormonais em relação à tireoide. Por quê? Porque a gente não pode iniciar um processo de emagrecimento em alguém que está descompensado do ponto de vista hormonal, quer seja para o hipo ou para o hipertireoidismo. Então, você precisa estar totalmente organizado dessa parte hormonal para que o médico possa iniciar o tratamento e esse tratamento de perda de peso faça realmente efeito. Porque se tiver com hipo ou hiper descompensado, esse tratamento não vai ficar eficaz, tá? Então, gente, de forma também a tirar mais outro detalhe, outra dúvida Doutora, eu não tenho hipo nem hiper, mas eu tenho um nódulo de tireoide. Isso pode estar me engordando? Não. Os nódulos de tireoide são alterações estruturais, são alterações da forma da tireoide. E muitas vezes esses nódulos são, na sua imensa maioria das vezes, benignos. Mas eles também precisam de acompanhamento aí de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano com ultrassom. E aí o médico olha o seu ultrassom, avalia o tamanho da tireoide, a característica dos nódulos e vê se eles precisam ser impulsionados, né? Então vamos lá. Os nódulos de tireoide, eles não engordam. Geralmente, eles não têm alteração hormonal associada, porém, eles precisam ser acompanhados uma vez por ano, a cada 6 meses, do ponto de vista da sua característica e do seu tamanho, para avaliar se eles precisam ser puncionados ou não, para descartar uma malignidade. Então,
a questão dos nódulos de tireoide não é hormonal, não dá alteração hormonal geralmente, né? Raro, salvo raríssimas exceções. A alteração principal que pode dar nos nódulos não é engordar nem emagrecer, é principalmente ter alguma característica maligna e evoluir com malignidade para um câncer de tireoide. Então, um paciente que tem nódulo precisa ser acompanhado uma vez ao ano com ultrassom para descartar essa malignidade através de uma punção, se for o caso, se for necessário, tá? Então, resumindo, tireoide não engorda. Tireoide, ela precisa estar funcionando perfeitamente para que teu metabolismo esteja no melhor dele. Mas dizer que você ganhou 10, 20 quilos pela tireoide não é verdade, tá? Então, procure o seu médico, procure uma assistência global que possa te ajudar a ver como é que está toda a parte hormonal, a parte de vitaminas, para que você comece o processo de emagrecimento com tudo ok, tá? Mas a tireoide, ela é uma aliada do teu emagrecimento, ou seja, se ela estiver normal, se ela estiver ok, ela não vai atrapalhar e vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá bom? Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário e se inscreva no canal.